assessores para que os ministros possam chegar e lá vem eles para mais essa sessão plenária que nós vamos acompanhar ao vivo aqui na TV Justiça. Essas imagens que você vai acompanhar a partir de agora estão sendo transmitidas pelo cabo para todo o país e também canal aberto para Brasília através do canal 53 UHF. Você também pode saber mais informações a respeito dos processos que vão ser julgados através do stf.gov.br. Vamos agora às imagens e também aos sons do plenário. Vamos sentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 12 de setembro de 2007, presente a senhora ministra Ellen Grace, ausente cadamente o senhor ministro Eros Grãos, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregoados os seguintes processos: ações diretas de constitucionalidade, mandados, medida cautelar e mandado de segurança, embargo de declaração, suspensão de tutela antecipada e recursos extraordinários. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, tenho satisfação de informar da presença neste plenário de alunos do curso de Direito do UniDF, Centro Universitário do Distrito Federal, e também do UniCeub, Centro Universitário de Brasília, acompanhados de seus professores. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Chama a julgamento, relator ministro Gilmar Mendes, o habeas corpus 91.657, paciente Fred Eusébio Rincon Valência, e coator, relator da PPE 588, neste Supremo Tribunal. Senhor presidente, neste caso está então impedido o ministro Lewandowski. Senhor presidente. Senhor presidente, eu indago a Vossa Excelência, eu devo me retirar do plenário? Não, Excelência permanece. Acho que... Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Eduardo Nunes de Souza, em favor de Fred Eusébio Rincon Valência. Nestes autos, a defesa aponta como autoridade coatora o ministro Ricardo Lewandowski. Os presentes autos foram a mim distribuídos em 13 de junho de 2007. Em 28 de junho de 2007, proferiu o seguinte despacho, solicita informações. Na petição X, o ministro Lewandowski prestou as seguintes informações. Em 4 de maio de 2005, o excelentíssimo ministro da Justiça, por meio do aviso, encaminhou o pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo governo do Panamá contra o nacional colombiano Fred Eusébio Rincon Valência. Ao apreciar o pedido em 7 de maio, consignei que, assim mediante providência de 17 de maio de 2006, dispôs a detenção preventiva de Fred Rincon, entre outros, por presunto infrator das disposições contidas no capítulo 6, nomeada Branqueio de Capitais, título 12, nomeado Delitos contra a Economia Nacional, do livro 2º do Código Penal e do artigo 1º do Texto Único de Drogas, de 29 de agosto de 94, que contém a Lei de 23 de 30 de dezembro de 1986, reformada pela Lei 13 de 27 de julho de 94, que sanciona o delito de associação ilícita para delinquir em matéria de drogas. Em face do exposto, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional colombiano Fred Eusébio Rincon Valência. A decisão foi comunicada aos senhores coordenadores da Política Criminal Internacional e da Polícia de Imigração por meio de telegrama eletrônico. Também o excelentíssimo ministro da Justiça foi cientificado do quanto decidido, etc. Em 10 de maio de 2007, tanto a Polícia Federal quanto a Interpol comunicaram a prisão, declinando como local de custódia a Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo. A defesa de Fred Eusébio Rincon Valência requereu em 17 de maio de 2007 a revogação da prisão preventiva e suposto indefiro o pedido de prisão, etc. Em 21 de maio de 2007, o Ministério da Justiça informou que a prisão foi comunicada ao Ministério das Relações Exteriores a fim de que o país requerente formalizasse o pedido de extradição no prazo legal. O Consulado-Geral da Colômbia, por meio do número C-298, apresentou argumentos que entendia abonadores da conduta de Fred Eusébio Rincon Valência. O ministro da Justiça, por meio do aviso 1129, encaminhou, com base na promessa de reciprocidade de tratamento para casos análogos, a teor do artigo 76 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei
6964, de 9 de dezembro de 82, os anexos, documentos justificativos e formalizadores do pedido de extradição do nacional colombiano Fred Rincón, formulado pelo governo do Panamá. Aqui foi apensado o pedido de prisão preventiva para fins de extradição. Em face da robustez de documentos ofertados e em consonância com a previsão legal, expedi a carta de ordem para um dos juízes da seção judiciária de São Paulo após livre distribuição para interrogatório e recebimento de defesa do extraditando. Em 11 de julho de 2007, a ministra Ellen Grace indeferiu a medida liminar. Neste habeas corpus, as alegações de defesa são as seguintes: ilegalidade da prisão preventiva do paciente em face da instrução insuficiente do pedido de extradição, nulidade da decisão que decretou a prisão do paciente por falta de manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, desnecessidade da prisão preventiva, considerando que a liberdade do paciente não ensejaria perigo para a instituição criminal desenvolvida pelo Estado do Panamá, pelo governo do Panamá. Com relação à alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente, em face da instrução insuficiente do pedido de extradição, item 9 acima, a defesa considerou, ao se verificar atentamente os documentos que foram acostados ao pleito do governo do Panamá, e enquanto-se acostados às folhas dos autos originais, com tradução também daqueles autos, verifica-se que em nenhum momento foram trazidos ao pedido documentos, sequer cópias simples autenticadas ou mesmo certidões que comprovassem a existência ou de sentença condenatória ou de auto de prisão em flagrante delito ou de tentativa de fuga do ora paciente. Com relação à alegada nulidade da decisão que decretou a prisão do paciente por falta de manifestação prévia da Procuradoria-Geral, a impetração asseverou: não tramitou de forma correta e como determina a nossa legislação e principalmente a nossa Constituição Federal, uma vez que mesmo antes da decretação inicial da prisão preventiva do ora paciente, não for aberta a vista dos autos ao douto Procurador-Geral e como também não foram observados pela douta autoridade coatora tais dispositivos legais, principalmente a Constituição Federal, que determina a participação do representante maior do Ministério Público Federal como fiscal da lei. Com relação à alegação de desnecessidade de prisão preventiva, considerando que a liberdade do paciente não ensejaria perigo para a instituição criminal desenvolvida pelo governo do Panamá, a defesa do paciente afirmou: o ora paciente foi detido pelos agentes policiais federais da Interpol, em São Paulo, por volta das 6h30 da manhã, em sua residência e no endereço que o mesmo sempre forneceu às autoridades policiais e judiciárias do Brasil, onde fora anteriormente cumprido o mandado de busca e apreensão e onde, na ocasião, estava dormindo, não tendo oferecido qualquer tipo de resistência, tendo ainda mesmo sem pedido da Autoridade Policial Federal da Interpol, espontaneamente colocado seu passaporte à disposição daquela autoridade, que acabou por lavrar o respectivo auto de exibição, arrecadação e apreensão, demonstrando-se mais uma vez sua intenção de não fugir ou se ausentar do Brasil para responder aos chamados das autoridades nacionais ou estrangeiros. Logo, pelos fatos acima narrados e acontecidos nesse último ano, claro fica que o ora paciente nunca apresentou nenhum tipo de perigo para a instituição criminal desenvolvida pelo governo do Panamá, de forma que não haveria motivo para que fosse decretada sua prisão preventiva para fins de extradição. Por fim, a defesa pleiteou, diante da coação ilegal a que está sendo sujeito o ora paciente, o outro não pode ser o entendimento de Vossa Excelência, senão o de, após a concessão da liminar pleiteada, ao final conceder definitivamente a ordem de habeas corpus a favor do mesmo, a fim de que seja revogada integralmente a indevida prisão preventiva para extradição, imposta ao ora paciente, colocando-se o mesmo em liberdade e, dessa forma, fazendo com que ele possa, se o caso, responder ao processo em liberdade, bem como não tem o seu direito de defesa cerceado até a sua decisão final, tendo em vista as ilegalidades que foram cometidas. Parecer do Ministério Público, da lavra da subprocuradora Cláudia Sampaio, pela denegação da ordem, é o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, o argumento principal do presidente habeas corpus é o constrangimento ilegal pelo qual estaria passando o paciente em virtude da decretação da prisão preventiva para fins de extradição. A defesa alega a ilegalidade da prisão preventiva do paciente pelo fato de o pedido extradicional não estar suficientemente instruído, requer seja declarada a nulidade da decisão que decretou a referida prisão do paciente por não ter havido manifestação prévia por parte da Procuradoria da República, aduz ainda a desnecessidade da prisão preventiva. O governo do Panamá, nos autos da extradição 1091, requereu a extradição instrutória do ora paciente, que foi acusado pela Fiscalia Primeira especializada em delitos relacionados com drogas,
Ministério Público do Panamá pela suposta prática de crime contra a economia nacional e outros. Verifico ainda que o governo do Panamá também encaminhou pedido de cooperação internacional do Ministério Público do Panamá para que o ora paciente fosse interrogado no Brasil por estar sendo investigado naquele país por suposta prática de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico internacional de entorpecentes. Referido pedido foi feito com amparo no artigo 18 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Convenção de Palermo, pelo artigo 35 da Convenção Única sobre Entorpecentes e pelo artigo 21 da Convenção de Viena sobre Substâncias Psicotrópicas, e refere-se ao mesmo inquérito que foi objeto do pedido de extradição. A solicitação de cooperação internacional foi distribuída à segunda vara criminal do Estado de São Paulo. No que se refere ao item A, saber a suposta ilegalidade da prisão preventiva do paciente em face da instrução insuficiente do pedido de extradição, considero não assistir razão à hora paciente, por entender, a partir das informações prestadas pelo eminente relator, que a instrução da extradição está sendo processada regularmente de acordo com os ditames da Lei 6.815. Sobre a questão, assim se manifestou a Procuradoria da República, ressaltando... Ministro Gilmar, essas matérias foram colocadas perante o relator da... Houve, na verdade, um pedido de relaxamento de prisão, houve uma reconsideração, e Sua Excelência manteve... Mas essa questão, todavia, foi rechaçada. Quanto ao item B, refere-se à alegada nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por falta de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da República. E aqui também não vislumbro quaisquer irregularidades, como também afirmou o ministro Lewandowski, quando do despacho em 22 de maio de 2007. Todavia, a questão que realmente talvez suscite alguma reflexão do tribunal deve ser o ponto C da impetração. No que concerne a este ponto, a possibilidade ou não de liberdade provisória no caso, a defesa do paciente alega a desnecessidade da prisão preventiva sob a alegação de que a liberdade do paciente não ensejaria perigo para a instrução criminal em curso no pelo governo do Panamá e para o processo de extradição. Há algum tempo, como já ressaltei em outros momentos, venho expressando meu desejo, nesse plenário, de que o tema da prisão preventiva para fins de extradição seja revisitado. Vimos discutindo, por exemplo, a questão da demora do processo de extradição por razões diversas, deficiência da instrução, realização de diligências e a dificuldade de lidar no atual Estado democrático de direito em que vivemos e a necessidade de que sejam respeitados os princípios fundamentais emanados da Carta de 88, disposto no parágrafo único do artigo 84 da Lei 6.815. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidos a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão ao albergue. E a reiterada jurisprudência desta Casa, no sentido de que a prisão deve perdurar até o julgamento final da causa, sendo sua razão a garantia de entrega do extraditando ao Estado requerente. Em assentada no plenário desta Corte, sugeri que fizéssemos uma reflexão de lege ferenda por entender injustificável o alargamento indefinido da custódia do extraditando, a parte no julgamento do HC 83326, redator para o acordo ministro Sepúlveda Pertence. Na ocasião do julgamento, discutíamos justamente a realização de diligências e a consequente prorrogação da custódia do extraditando. O fato de a jurisprudência desta Casa considerar que a prisão preventiva para fins de extradição não guarda relação com a prisão preventiva do Código de Processo Penal e, por consequência, haveria desnecessidade de observância dos requisitos do artigo 312, acaba por expor o extraditando, por muitas vezes, a situação de clara desigualdade em relação aos nacionais que respondem a processos criminais no Brasil, regidos pelos códigos pátrios. Sobre essa questão da demora no atendimento das diligências, assim se manifestou o ministro Sepúlveda Pertence em aparte no julgamento do referido HC 83326. Esta forma de comunicação no processo de extradição é absolutamente medieval. Numa diligência desta, é remetido um ofício ao Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça ao Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores, então, notifica a embaixada. Neste período, podem-se gastar 40 dias.
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, o ministro Lewandowski o fez a partir da jurisprudência reiterada desta Corte, citando vários precedentes. Eu, então, senhora presidente, destaco o significado dos direitos fundamentais na ordem constitucional de 1988, especialmente no que concerne aos direitos fundamentais de índole processual e processual penal. Na verdade, mais da metade das disposições constantes do artigo 5º trata de tema ligado aos direitos e garantias processuais ou processuais penais. Então, eu destaco, repassando esses aspectos todos, eu destaco que, em nosso Estado de Direito, a prisão é uma medida excepcional e, por essa razão, não pode ser utilizada como meio generalizado de limitação das liberdades dos cidadãos. E não vejo razão, tanto com base em nossa Carta Magna, quanto nos tratados internacionais, com relação ao respeito aos direitos humanos e dignidade da pessoa humana, que somos signatários, para que não apliquemos tal entendimento no que concerne àquelas prisões preventivas para fins de extradição. Destaco ainda que o Pacto de San José, celebrado com a finalidade de evitar a perpetuação da cultura de impunidade contra a violação de direitos e garantias fundamentais nos âmbitos nacionais e ratificado pelo governo brasileiro, proclama a liberdade provisória como direito fundamental da pessoa humana e, como tal, tem caráter de universalidade e transnacionalidade. Em sessão plenária de 22 de novembro de 2006, o Supremo deu um grande passo jurisprudencial quanto à questão da incorporação dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. E aí eu remeto à discussão sobre o julgamento da matéria no RE 466343, em que estamos a discutir a hierarquia dos pactos do Pacto de San José, especialmente dos tratados de direitos humanos no âmbito da Constituição Federal. Naquela assentada, ressaltei o meu entendimento no sentido de que a prisão civil do depositário infiel não mais se compatibiliza com os valores supremos assegurados pelo Estado Constitucional, que não está mais voltado apenas para si mesmo, mas compartilha com as demais entidades soberanas, em contextos internacionais e supranacionais, o dever de efetiva proteção dos direitos humanos. Disse ainda que era preciso ponderar, no entanto, se no contexto atual, em que se pode observar a abertura cada vez maior do Estado Constitucional a ordens jurídicas supranacionais de proteção dos direitos humanos, essa jurisprudência não teria se tornado completamente defasada. Não se pode perder de vista que hoje vivemos em um Estado constitucional cooperativo, identificado pelo professor Peter Hebeli como aquele que não mais se apresenta como um Estado constitucional voltado para si mesmo, mas que disponibiliza como referência para outros Estados constitucionais membros de uma comunidade no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos e fundamentais. Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos, embora não possam afrontar a supremacia da Constituição, têm lugar especial reservado no ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da pessoa humana. Apesar da especificidade das referidas custódias para fins extradicionais e a evidente necessidade das devidas cautelas em caso de relaxamento das referidas prisões ou de concessão de liberdade provisória, considero desproporcional o tratamento que vem sendo dado ao Instituto da Prisão Preventiva para a extradição no contexto normativo da Constituição de 1988. No julgamento da extradição 1008, Colômbia, flexibilizei o entendimento da obrigatoriedade da prisão preventiva para fins de extradição ao deferir prisão domiciliar em favor do extraditando diante da notícia de que a condição de refugiado lhe fora atribuído pelo CONARE. Na extradição 791, relator ministro Celso de Mello, em decisão de 18 de 10 de 2000, deferiu-se monocraticamente pedido de prisão domiciliar em favor do extraditando sob o fundamento da excepcionalidade do caso. Tratava-se de pessoa em grave estado de saúde, em situação que demandava tratamento que não poderia ser adequadamente fornecido pelo Poder Executivo, conforme reconhecido nos autos. No mesmo sentido, senhora presidente, a questão de ordem na ação cautelar número 70, relator ministro Sepúlveda Pertence, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar a extraditando em circunstâncias nas quais se afigurava densa a probabilidade de homologação da opção pela nacionalidade brasileira. É aquele caso do impasse verificado pela emenda
de revisão em que alguém, filho de brasileiro nascido no exterior, voltava ao Brasil e poderia, portanto, optar pela nacionalidade brasileira. Em julgamento de questão de ordem na extradição 1054, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o plenário desta Corte decidiu, por maioria, relaxar a prisão preventiva decretada contra o extraditando, ao considerar a demora por parte do país requerente no atendimento de diligências pleiteadas pelo relator na referida extradição. Ademais, no caso, considerou-se o fato do extraditando estar preventivamente preso há mais de um ano, tempo que estaria exorbitando a razoabilidade da medida prevista na Lei 6.815, bem como a proporcionalidade da pena, tendo em vista que o extraditando sequer havia sido condenado. Disse, então, o ministro Marco Aurélio: esses dados devem ser considerados para sopesar se a razoabilidade, a proporcionalidade da prisão preventiva presente as circunstâncias de processo não ter desaguado ainda em julgamento em razão da deficiência da apresentação de documentos pelo governo requerente. Não se pode levar às últimas consequências o preceito da Lei 6.815, que dispõe sobre a permanência da prisão até a apreciação final do pedido. Há de merecer interpretação consentânea com o arcabouço normativo constitucional, disse Sua Excelência, com a premissa inafastável de, sendo a prisão preventiva de exceção, ela deve ter limite temporal, tal como ocorre quando envolvido processo em curso na jurisdição brasileira. O excesso de prazo resultante está a merecer glosa. Isso foi na extradição 1054. Portanto, creio que a prisão preventiva para fins de extradição há de ser analisada caso a caso e ainda que lhe seja atribuído limite temporal compatível com o princípio da proporcionalidade, quando seriam avaliadas a sua necessidade, a adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Na espécie, o pedido de extradição foi formulado com base na Convenção Interamericana sobre Extradição, na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas e na promessa de reciprocidade, por inexistir tratado de extradição entre o Brasil e o Panamá. Dos documentos acostados aos autos pela defesa, observa que o ora paciente é pessoa pública, muito conhecida no Brasil, nos meios desportivos, e quando da decretação de sua prisão preventiva, exercia as atividades de técnico de futebol junto ao Esporte Clube São Bento de Sorocaba, onde disputou vários jogos no Campeonato Paulista. Aduz a defesa que o ora paciente foi detido por policiais da Interpol em sua residência, não tendo oferecido qualquer tipo de resistência, tendo ainda mesmo, sem pedido da autoridade policial federal da Interpol, espontaneamente colocado seu passaporte à disposição daquela autoridade, que acabou por lavrar o respectivo auto de exibição, arrecadação e apreensão, demonstrando assim, mais uma vez, sua intenção de não fugir ou se ausentar do Brasil para responder aos chamados das autoridades nacionais ou estrangeiras. Em documento de folhas, o cônsul-geral da Colômbia, Maurício Acero Monteiro, declara que o ora paciente é pessoa honrável, reta, cumpridor dos seus deveres, tanto legais como profissionais, e que, com a sua atuação pessoal, jamais tem representado um perigo à sociedade, nem pretendeu se evadir da Justiça da República Federativa do Brasil, nem da República do Panamá. Há mais de 13 anos, o senhor Fred Rincon reside na cidade de São Paulo, Brasil, onde é uma figura pública, amplamente conhecida nos meios esportivos e sociais. O que me leva a afirmar que Fred Rincon comparecerá às solicitações judiciais cada vez que assim manifestarem tantas autoridades brasileiras como panamenhas, de Sua Excelência. Leio ainda na inicial desta impetração que 2 dias antes da decretação da prisão para fins de extradição, o ora paciente havia sido citado e intimado nos termos do pedido de cooperação internacional promovido pelo governo do Panamá e que compareceu espontaneamente àquela vara de onde saíra intimado para a audiência do interrogatório. A prisão preventiva para a extradição do paciente subsiste há quase 4 meses. O paciente foi preso no dia 10 de maio de 2007. E contra ele não existe sentença de condenação nos nossos processos que está sendo investigado no Panamá. Ante o exposto, senhora presidente, considerando os antecedentes do ora paciente e a necessidade de que seja verificada a compatibilidade desta custódia com o princípio da proporcionalidade e tudo mais que já foi referido em termos de respeito às garantias dos direitos fundamentais processuais penais, a fim de que esta seja limitada ao estritamente necessário, verifico, neste caso, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do habeas corpus pleiteado. Defiro o pedido de habeas corpus para que o ora paciente aguarde solto o julgamento da extradição
1091 do Panamá. Determina a expedição de alvará de soltura, se assim entender o tribunal, que deverá constar as seguintes cautelas: o depósito do passaporte do extraditando no Supremo Tribunal Federal, a advertência ao extraditando sobre a impossibilidade de, sem autorização do relator da extradição, deixar a cidade do seu domicílio, no Estado de São Paulo, e a obrigação de atender a todos os chamados judiciais. É como voto. Eminente relator, portanto, defere o habeas corpus. Ministro Menezes de Direito. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção o raciocínio deduzido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de fundamentar o deferimento do habeas corpus no contexto global do regime constitucional brasileiro, atento, ademais, ao princípio da proporcionalidade e também na invocação da doutrina de Peter Eberle sobre a existência já agora de um Estado cooperativo. Mas eu constato, senhor presidente, que, na realidade, toda a jurisprudência dessa Suprema Corte foi no sentido de dar uma interpretação estrita ao artigo 84 da Lei 6.815 de 1980. Ainda recentemente, creio que em março deste ano, em precedente que foi relator o eminente ministro Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a prisão preventiva do extraditando constitui um requisito de procedibilidade para a extradição. E todas as exceções que foram mencionadas tiveram uma especificidade, ou seja, tiveram um amparo em alguma situação peculiar. Assim, a demora, o excesso de prazo do processo de extradição e, igualmente, em outro caso, a questão relativa ao estado de saúde do extraditando. Não bastasse isso, nesses casos, salvo naquele relativo ao excesso de prazo, a orientação predominante desta Corte foi no sentido de confirmar a prisão, apenas dando a prisão domiciliar. Eu vou pedir vênia ao eminente relator, porque tenho tão grande admiração, para manter a jurisprudência da Corte e indeferir o pedido de habeas corpus. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu creio que esse caso reúne, como bem frisado pelo eminente relator, as condições necessárias ao estabelecimento de uma excepcionalidade à jurisprudência prevalecente aqui na Corte. Eu acompanho o relator neste caso e atento à fundamentação dada por Sua Excelência. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, nesse contexto constitucional de prisão preventiva como requisito de procedibilidade dos processos de extradição, eu também já avancei uma ideia, ou algumas ideias, assentadas em que, primeiro, a base jurídico-constitucional para o travamento dessas relações entre o Brasil e estados requerentes de extradição dos seus nacionais é o artigo 4º, mais exatamente, inciso de número 9, que fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esses tratados celebrados para o Brasil, tendo por objeto a extradição, o Instituto da Extradição, decola precisamente desse inciso 9º do artigo 4º da Constituição, porque esse artigo 4º é consubstanciador dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil. Sucede que, nesse mesmo artigo 4º da Constituição, dele figura o inciso de número 2, que versa o tema da prevalência dos direitos humanos. Direitos humanos que o artigo 5º da Constituição proclama às expressas, assim para os brasileiros como para os estrangeiros residentes no país, que é o caso do extraditando Fred Rincon. Mais até do que isso, o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, ao fazer referência aos tratados internacionais, o faz num contexto de proteção do indivíduo e não de desproteção.
dizendo, literalmente, esse artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, e vem esse arremate, que é autoexplicativo, né? Ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Vale dizer, a referência aos tratados se dá num contexto protecional, num contexto tutelar dos indivíduos. É até um plus protecional, para além da lista dos direitos e garantias de que trata o artigo 5º da Constituição. Por isso que, na linha dos votos que o ministro Gilmar Mendes vem procedendo ultimamente, também tenho entendido que, nesses processos, devemos todos atentar para o postulado que é de remansosa aplicabilidade no mundo inteiro, porque é connatural ao direito de que cada caso é um caso. É preciso atentar para as especificidades de cada caso. Neste caso, a figura do extraditando é muito conhecida. Há pelo menos 15 anos, o extraditando fez do Brasil o seu focado espaço de profissionalização e de residência. De maneira que eu fiquei afirmativamente impressionado, positivamente impressionado com o voto do relator, que dá pelo relaxamento da prisão, porém debaixo de cautelas que me pareceram adequadas para o caso. Eu acompanho Sua Excelência. Ministro César Peluso. Senhor presidente, também eu peço ver na divergência e a par das, por si, suficientes fundamentações do eminente relator, observaria que a prisão, neste caso em especial, tem caráter cautelar e, como tal, por definição, tende, na verdade, a assegurar a efetividade de eventual ordem de extradição e é, de regra, decretada com base na legislação subalterna, sob a presunção de que os pedidos de extradição também, de regra, gozam de presunção de regularidade. Regra esta que, temos visto, comporta exceções extremamente graves, como nós já tivemos num caso recente. Ora, com esse caráter cautelar, eu não posso compreender que essa seja uma prisão de duração ilimitada e que fique na dependência de um transcurso sem controle do prazo do processo, ou que seja decretada sem razão que justifique o seu alcance cautelar. E, neste caso, há duas circunstâncias que me parecem decisivas para corroborar o voto do eminente relator. A primeira delas é que os dados recolhidos, e alguns deles são fatos públicos e notórios, não justificam um juízo de risco de que o extraditando venha se subtrair à execução de uma eventual ordem de extradição. E, em segundo lugar, a decretação sem limites da prisão cautelar em outros casos de extradição, e eu já o observei, significa um tratamento muito mais rigoroso aos estrangeiros do que aquele que esta Corte reconhece aos nacionais. Razão por que eu não tenho a mínima dúvida em acompanhar e aplaudir o voto do eminente relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, completaria o que consignado pelo ministro Carlos Aires Brito. Cada caso é um caso e o caso é o caso. Sem dúvida. Precisamos apreciá-lo, considerados os parâmetros respectivos. Não procede a causa de pedir referente à circunstância de a prisão preventiva ter sido implementada sem audição do Ministério Público. A audição, no caso, é facultativa. Pode ou não o relator, portanto, buscá-la. Surge o problema alusivo à deficiência na instrução do pedido formulado pelo governo do Panamá. Indagaria o relator, essa deficiência
ela se fez presente, se faz presente quanto ao pedido de prisão ou pedido de extradição em si, se já formulado? Acho que já, não, acho que isso foi aqui. A primeira questão. A interpretação é uma decisão da PPE. É. É quanto... Que depois houve o pedido, né? É quanto à PPE. É quanto ao pedido É. em si de prisão. Isso, né? Ele estaria deficientemente instruído. Aí surge um fato... Não, depois vieram as informações. O entendimento do ministro Menezes Direito na divergência, né? Senhor presidente, só para observar, eu ouvi atentamente o voto do relator e Sua Excelência disse que o pedido de extradição estava regular e que o pedido de prisão... Exatamente, o pedido de extradição e aí estava nós absolutamente teríamos regular. a diligência no processo O pedido estava regular. revelador do pedido de extradição, não Exatamente no isso. processo revelador do pedido de prisão. Não estava regular o processo. E Estava depois- regular e o depois processo. houve o pedido não havia formulado. fundamento para a causa de Isto pedido. foi prestado, foi esclarecido pelo relator. Presidente, penso que a situação concreta é diversa daquela que nós enfrentamos na semana passada e em processo do qual eu fui relator. E não tem nenhuma dúvida quanto a isso, até porque eu me centrei só na questão da prisão preventiva e da possibilidade do relaxamento. Assim, sob esse ângulo, nós temos realmente a jurisprudência da Corte, albergando aí uma prisão automática ante o pedido de extradição, sem a necessária observância do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, nós temos atuado na Corte. E a circunstância de eu extraditando estar há algum tempo no Brasil não é suficiente por si só a afastar a custódia. A custódia que acaba por viabilizar a entrega do extraditando ao governo requerente, uma vez julgado o pedido, né? E noto que, nesse caso, a prisão preventiva data de maio último, né? Naquele outro, nós tínhamos uma prisão já perdurando por mais de ano, né? Por isso, eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência, né? Inaugurada, não creio, creio que alguém mais acompanhou, Sua Excelência? Não. Não, ministro Menezes Fico solidário com Vossa Excelência na preservação da jurisprudência da Corte. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu acho importante proceder a essa análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, revisitando-a como propõe o eminente ministro relator. O ordenamento positivo brasileiro tem dispensado um tratamento extremamente severo ao surdo do estrangeiro em tema de privação cautelar da liberdade individual, tratamento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem recusado e não tem dispensado aos que sofrem em território brasileiro persecução penal. Nós nos temos deparado, ao longo desses diversos processos extradicionais, com situações em que há um prolongamento excessivo na duração da prisão cautelar, casos em que os estados requerentes, por alguma razão, por um motivo ou por outro, simplesmente não cumprem as determinações da Corte, que deles exige a fiel observância ou do Estatuto do Estrangeiro, ou, quando houver, do Tratado Bilateral de Extradição celebrado entre aqueles países e a República Federativa do Brasil. É interessante notar que, desde a proclamação da República, o Brasil teve 4 diplomas legislativos que cuidaram da extradição. O primeiro deles surge no governo do Marechal Hermes da Fonseca, em 1911. Refiro-me à Lei 2.416, de 28 de junho de 1911, que impunha, tratando-se de prisão cautelar, especialmente nas hipóteses de prisão
efetivada para efeitos extradicionais impunha um prazo claramente delimitado no tempo, 60 dias. Posteriormente, durante a vigência do Estado Novo, sobreveio o Decreto-Lei 394, de 38, que, embora conferindo eficácia temporal limitada à prisão cautelar para efeitos extradicionais, não permitia a adoção por parte do Supremo Tribunal Federal de qualquer medida de caráter liberatório. Isso levou o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Constituição de 46, a formular o enunciado número 2, estabelecendo a concessão da liberdade vigiada ao extraditando que estiver preso por prazo superior a 60 dias. Tratou-se, na verdade, de uma construção pretoriana. Na realidade, a legislação então vigente, o Decreto-Lei 39438, era totalmente omisso a esse respeito. Mas o Supremo Tribunal Federal, sensível a abusos cometidos ou que pudessem vir a ser cometidos contra súditos estrangeiros, submetidos à privação cautelar de sua liberdade, estabeleceu em seus diversos julgamentos essa orientação. Orientação a que reagiu o governo militar, já sob a égide da carta anterior, quando foi editado o Decreto-Lei 941 de 69. E o Decreto-Lei 941 de 69 expressamente vedou, não importando se superado ou não qualquer prazo razoável, expressamente vedou a concessão de liberdade provisória. E ainda, nesse mesmo sentido, sobrevém o atual Estatuto do Estrangeiro, que foi além nas suas restrições, não só confirmava a vedação da concessão de liberdade provisória, mas também impedia expressamente, no parágrafo único do artigo 84, que se concedesse ao extraditando, além da liberdade vigiada, a prisão domiciliar ou a prisão albergue. Em função disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a aplicar essa norma extremamente restritiva. E isso gerou, e vem provocando ao longo desses últimos anos, reação por parte da Corte. E essa redação, por si só, ela não exclui a possibilidade de revogação ou de não decretação. Sim. Ela simplesmente regula outras modalidades de prisão. Sim, outras modalidades de benefícios liberatórios que atenuem o rigor da privação absoluta da liberdade. E o ministro Gilmar mencionou alguns casos, mas há vários casos em que o Supremo Tribunal Federal, seja colegialmente, seja monocraticamente, tem concedido a liberdade provisória, com maior ou menor restrição, aos extraditandos. E muitas vezes em situações nas quais se mostra excessiva ou a duração, ou até mesmo a própria decretação da prisão cautelar. Eu me defrontei já como relator, em alguns casos, em que era evidente, não havia risco de fuga, tratava-se de pessoa já incorporada ao convívio social há muitos anos. Houve um caso, me lembro, em que o próprio extraditando, tendo conhecimento da formulação nessa corte de pedido de extradição, apresentou-se espontaneamente. Então, há situações realmente que não justificam. Neste caso, não se negou a cooperação? Sim, Vossa Excelência mostrou que o paciente, na verdade, cooperou com as autoridades brasileiras, não se subtraindo à ação persecutória da República do Panamá. Agora, é claro que há uma situação de tensão entre dois valores importantes em matéria extradicional. De um lado, nós temos a
pretensão de liberdade que é legitimamente manifestada pelo súdito estrangeiro. E, de outro lado, o dever do Brasil, o dever de cooperação internacional na repressão à criminalidade política. Eu tenho para mim que a solução preconizada pelo eminente ministro relator busca compatibilizar esses valores aparentemente em situação de antagonismo e, o que é mais importante, considera aquilo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem afirmando em diversos precedentes e precedentes estabelecidos em matéria extradicional, no sentido de que o estrangeiro, por sofrer processo de extradição, não está reduzido, por tal motivo, a uma situação inaceitável de absoluta e completa sujeição ao poder do Estado brasileiro, com a consequente e inadmissível privação de seus direitos e garantias fundamentais. Esta Corte tem afirmado que a circunstância de o súdito estrangeiro assumir a condição de extraditando não lhe subtrai, só por si, no processo extradicional, em face das autoridades e agentes do poder, a condição indisponível de sujeito de direitos e de titular de garantias fundamentais, cuja intangibilidade há de ser preservada e tem sido preservada pelo Supremo Tribunal Federal nas extradições passivas, vale dizer, naquelas extradições dirigidas por estados estrangeiros ao governo do Brasil. A essencialidade da cooperação internacional na repressão à criminalidade comum não exonera o Estado brasileiro, e em particular o Supremo Tribunal Federal, do dever de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro, que venha a sofrer em nosso país processo extradicional por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro. Assim, senhora presidente, tenho para mim, com todo o respeito aos que pensam diversamente, que se impõe a acolher, nos termos do voto do eminente ministro relator, a pretensão manifestada pelo impetrante em favor do ora paciente, adotadas as medidas de cautela relacionadas pelo eminente relator em seu douto voto. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, vencidos os ministros Menezes Direito e Marco Aurélio, deferiu a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o inquérito número 2.244, de que é relator o ministro Joaquim Barbosa. Querelante Maria Cristina Mendes Caldeira, querelado Valdemar Costa Neto. Senhora presidente, cuida-se de queixa-crime ajuizada por Maria Cristina Mendes Caldeira contra Valdemar da Costa Neto, deputado federal, a quem se imputa a prática de crimes contra a honra, calúnia e injúria, previstos nos artigos 20 e 22 da Lei 5.250. Os fatos delituosos são assim relatados pela querelante. Aspas. Em conversa informal entre a antiga advogada da requerente, doutora Carla Rodrigues da Cunha Lobo, e a advogada do Partido Liberal, doutora Ana Daniela Leite e Aguiar, foi sugerido por esta que se fizesse uma proposta tendente a pôr fim a todos os litígios judiciais existentes entre Maria Cristina Mendes Caldeira e Valdemar Costa Neto, aqui denominados querelante e querelado, especialmente no que se refere aos decorrentes do vínculo conjugal que mantiveram, sugerindo-se, inclusive, o numerário deste acordo.
No dia 21 de julho de 2004, atendendo à sugestão da doutora Ana Daniela, a doutora Carla enviou mensagem eletrônica em que propôs o pagamento de R$900 mil por parte do querelado, com vistas a pôr fim aos citados processos, que foram por ela pontuados. Após receber a mensagem solicitada por sua advogada, o querelado, estranhamente, convocou uma coletiva de imprensa atribuindo à ex-mulher, ora querelante, a prática de tentativa de extorsão. Naquela oportunidade, apesar da querelante ter tido sua honra agredida pelo querelado, optou por não ingressar com nenhuma medida judicial, na esperança de que o assunto fosse esquecido e sua honra recuperada. Ocorre que, ao ler o jornal O Estado de São Paulo, de 21 de junho de 2005, surpreendeu-se com a seguinte manchete, aspas, Costa Neto acusa a ex-mulher de tentar extorsão, fecha aspas. Uma vez mais, ao ler as novas acusações, se lembrou dos momentos difíceis que passou com a separação, vendo sua imagem e vida privada devassadas pela imprensa, mormente pelas falsas acusações ofertadas pelo querelado. Agora que a querelante voltou a viver, a trabalhar e construir sua nova vida após a separação, ao saber que seu ex-marido convocou a imprensa para nova série de falsas e criminosas ofensas à sua honra, não encontrou outra forma a não ser a propositura desta queixa-crime. Calúnia. Prossegue a queixa-crime. Como se lê, o próprio título da matéria, Costa Neto acusa a ex-mulher de tentar extorsão, o deputado diz que publicitária pediu R$900 mil para pôr fim aos processos contra ele, já traz a prática de calúnia ao acusar a querelante de tentativa de prática de extorsão configurada pelo artigo 158 do Código Penal como conduta criminosa. Já no início da matéria, nova referência é feita à tentativa de extorsão nos seguintes moldes, aspas. O líder do PL na Câmara, Valdemar Costa Neto, acusou sua ex-mulher, a publicitária Maria Cristina Mendes Caldeira, de tentativa de extorsão, alicerçando ainda mais a conduta criminosa do querelado, tipificada pelo artigo 20 da Lei de Imprensa. Demais disso, na mesma entrevista, o querelado apresentou em um e-mail na tentativa de comprovar a prática de extorsão. Aspas subsidiárias. Costa Neto apresentou o e-mail enviado pela advogada da publicitária, que cuida do processo de divórcio, no qual sua ex-mulher pede R$900 mil para pôr fim aos processos judiciais. Fim das aspas subsidiárias. Em outro trecho da matéria, nova acusação é feita pelo querelado à prática de chantagem por parte da querelante. E cita-se. O e-mail propõe um acordo, mas Costa Neto, que também é presidente do PL, afirma que se trata de chantagem, já que apenas ele está processando Maria Cristina. Fecha aspas. Injúria. Ao ser interpelado pela imprensa a respeito da sua ex-mulher ter conhecimento de sua vida política, respondeu, aspas, eu nunca conversei esses assuntos na frente dela. Ela nunca viu nada. O que quer são 5 minutos de fama, fecha aspas. Sem sombra de dúvidas, prossegue a queixa-crime. Esta afirmação trazida em negrito é injuriosa. A querelante não precisa e não quer qualquer minuto que seja de fama. Este lamentável episódio, quando trazido a público, não traz 5 minutos de fama. Pelo contrário, só denigre a imagem da querelante, uma mulher honesta, trabalhadora, independente e que gostaria de manter sua vida particular longe da exposição da mídia. Destarte, pela segunda vez, ao chamar a imprensa para relatar as acusações acima expostas, o querelado agiu com plena e consciente vontade de caluniar a querelante, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, consistente em tentativa de extorsão e de injuriá-la, ofendendo-lhe a dignidade, ao dizer que o que quer são 5 minutos de fama. Fecha aspas. Digo eu. Notificado, o querelado ofereceu resposta escrita, na qual requer a rejeição da queixa-crime, com base na quebra do princípio da indivisibilidade da ação penal, porquanto o jornalista responsável pela matéria publicada não foi denunciado. Em relação ao delito de calúnia, afirma que não há tipicidade formal na conduta descrita na inicial e, ainda que assim o fosse,
estaria o querelado protegido pela imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Quanto ao crime de injúria, pede a improcedência da queixa-crime porque é ausente o dolo necessário à caracterização do delito. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer da lavra da doutora Cláudia Sampaio Marques, no qual pede a remessa do feito a uma das varas da Justiça Estadual de São Paulo, uma vez que o querelado renunciou ao mandato de deputado federal em 1º de agosto de 2005. A promoção foi acolhida e determinou-se a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo. Nessa decisão, a querelante interpôs agravo regimental. Contudo, foi determinada a permanência dos autos nesta Corte, uma vez que o querelado foi novamente eleito deputado federal. O Ministério Público Federal, em parecer da ilustre subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, aprovado pelo eminente procurador-geral, opinou pela rejeição da queixa-crime ao relatório. Voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, inicialmente, ressalto que esta Corte é competente para processar e julgar o querelado, nos termos do parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição, tendo em vista que ele exerce o cargo de deputado federal. Sustenta o querelado que as imputações que lhe são feitas não subsistem, pois as palavras supostamente caluniosas ou injuriosas não configuram um fato típico. Transcrevo, no ponto, o seguinte trecho do bem lançado parecer da doutora Cláudia Sampaio Marques. Aspas. Assiste razão ao querelado. Efetivamente, os fatos descritos pela querelante não configuram os crimes de calúnia e de injúria. O conteúdo da entrevista não atribui à querelante um fato determinado, com descrição dos elementos caracterizadores do crime de extorsão. Sabe-se que não basta a simples qualificação da ofendida como extorsionária. Para a existência de calúnia, é indispensável a narração pelo querelado da conduta tida por criminosa, com individualização de todos os elementos configuradores do delito. Nesse sentido, cita acórdão da minha relatoria, inquérito 2134 do Pará, no qual se colhe o seguinte, o qual tem o seguinte teor: queixa-crime em que se imputa a deputado federal crimes previstos no artigo 20, 21 e 22 da Lei 5.250. Não configuração do delito de calúnia, ausência de particularização da conduta criminosa. Em relação ao crime de calúnia, são manifestamente atípicos os fatos imputados ao querelado, pois não houve em suas declarações a particularização da conduta criminosa que teria sido praticada pelo querelante. Queixa-crime não recebida nesta parte. Quanto à injúria, prossegue a doutora Cláudia, é manifesta a ausência do elemento de índole subjetiva necessária à caracterização do delito. O querelado agiu nitidamente com o intuito de defender-se de eventuais acusações públicas que poderiam ser feitas pela querelante. Assim, quando o querelado refere-se à querelante como pessoa que quer ter 5 minutos de fama, expressa-se num contexto defensivo, referindo-se à possibilidade dela tecer comentários sobre a sua vida política. Reforça o cunho defensivo das declarações o fato de as partes, querelante e querelado, viverem, à época, momento de rompimento do vínculo conjugal, tornando o clima de acirrada competição e exaltação. A doutrina explica, aspas, inexiste o crime de injúria se o agente atua com ânimos jocandi, narrandi, consulende, defendende, corrigende, vel disciplinandi, ou ainda, segundo a jurisprudência, se as expressões são proferidas em razão de discussão ou exaltação emocional. Fecha aspas. Prossegue o parecer do Ministério Público Federal. Não se pode concluir que a expressão considerada pela querelante como ofensiva possua a essência do dolo específico de injúrias, tendo em vista a ausência da vontade deliberada e positiva de vulnerar a honra alheia, elemento subjetivo indispensável à existência do crime de injúria, forçoso reconhecer a atipicidade da conduta. A doutrina de César Roberto Bittencourt esclarece, aspas, o dolo, enquanto vontade livre e consciente da ação praticada e do eventual resultado antijurídico,
é insuficiente para caracterizar o tipo subjetivo dos crimes contra a honra, particularmente do crime de injúria, que ora se examina. Com efeito, ter consciência da idoneidade ofensiva da conduta não implica necessariamente querer ou ter vontade de ofender, fecha aspas. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela rejeição da queixa-crime. Digo eu, senhor presidente, tenho como correto o parecer. Não estão caracterizados os crimes de calúnia e de injúria. É que, no que tange ao crime de calúnia, não se extrai das declarações do deputado querelado a particularização de condutas suscetíveis de caracterizar o crime de extorsão. Por outro lado, a queixa-crime tampouco descreve os elementos que constituem o crime de extorsão, para tanto não bastando o fato de o querelado haver qualificado a ofendida de extorsionária. Não houve, portanto, particularização de conduta criminosa que teria sido praticada pelo querelante. A queixa-crime há que atender ao que estabelece o artigo 41 do Código de Processo Penal, o que, na espécie, não ocorre, no meu entendimento. Em relação ao crime de injúria, não há na queixa-crime descrição do elemento subjetivo do tipo. Da matéria publicada no jornal Estado de São Paulo não se extrai o ânimos injuriante, mas apenas o ânimo defendente, pois, ao dizer que a ofendida queria apenas 5 minutos de fama, não agiu o querelado com a intenção de ofender a honra desta. Como bem destacou o Ministério Público, querelante e querelado, à época dos fatos, viviam um momento de rompimento de relação conjugal e, por conseguinte, achavam-se em clima de exaltação emocional. Inocorrente, no caso, o dolo. O dolo não se justifica o recebimento da queixa-crime, como bem esclarece o Ministério Público Federal no já citado parecer. Ante o exposto, senhora presidente, eu acolho o parecer do Ministério Público e rejeito a queixa-crime. Senhor presidente, se vocês me permitem, gostaria que fossem destacados os dois fatos, que nós pudéssemos votar um de cada vez. Eu fiz esse destaque. Bom, na votação? Na votação. Pois bem, o eminente relator rejeita em ambos. Primeiro, a indivisibilidade. Não, primeiro é calúnia. Não, primeiro o problema da tipicidade da calúnia. Não, eu penso que prefere, no caso, o perdão, que estaria implícito na circunstância. Se for atípico, nem se cogita de eu não examinei isso, porque eu entendi que... Eu poderia dizer a mesma coisa. Se não se tem uma queixa-crime devidamente aparelhada, né, eu não vou ao fundo. Eu fico na preliminar, que seria aí o fato de se haver formalizado a queixa apenas contra um dos autores do apontado crime. Ministro Menezes Direito. Ministro Joaquim Barbosa, essa objeção do ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência enfrentou, não, né? Eu não enfrentei. Não enfrentou. O eminente relator não... Eu examinei o problema da tipicidade. Foi direto à tipicidade. Não entrei nessa discussão. Eu acho que não... Então vamos... Ministro Marco Aurélio, Vossa Eu Excelência sugeria poderia... que nós apreciássemos a questão da tipicidade primeiro. Se for reconhecida a tipicidade, Mas a preliminar do ministro Marco Aurélio... É anterior. Não. A preliminar do ministro Marco Aurélio. A necessidade de processar também. Também Exato. o jornalista. Sim, mas professor, sabe por quê? Se nós reconhecemos que não há crime, porque não há tipicidade, não há nem de se cogitar da possibilidade de processar ninguém. E se afastarmos, aí nós voltamos. Qual foi a Para que se observação? cogite da indivisibilidade da ação penal, é primeiro ter que admitir, teoricamente, que essa ação penal é Mas possível. a justa causa é tema de fundo, Excelência, né? Sim, mas depois de Ministro Marco Aurélio, você reconhecermos podia que os repetir que eu fatos são não... típicos. Não, é que há uma articulação de que, ao invés de a querelante ter manuseado a queixa contra o próprio querelado, Valdemar Costa, e o jornalista responsável, manuseou apenas contra o querelado, Contra o o ex-marido, né? Sim, mas o que eu E aí nós teríamos, pela indivisibilidade da ação penal privada, né, nós teríamos um defeito a fulminar, né? Mas o que eu justiça- pondero, Vossa Excelência me permite, é que imagine-se que numa queixa-crime se narre um fato
vistosa e escandalosamente Ministro, aqui é legitimidade passiva a desaguar em perdão. Tudo bem. Eu estou só imaginando essa hipótese, ministro. Na petição inicial da queixa-crime... Sozinho não é parte ministro, um minutinho só, deixa eu só concluir meu raciocínio, ministro. Eu estou imaginando a seguinte hipótese, que da petição inicial de uma queixa-crime conste a descrição ostensiva e abertamente de narração de um fato absolutamente irrelevante do ponto de vista penal. Como se fosse a descrição, por exemplo, de uma paisagem. Como é que se pode pensar em indivisibilidade de ação penal se não há um requisito mínimo para se imaginar a admissibilidade de uma ação penal? Isto é, eu só posso pensar em indivisibilidade da ação penal quando haja, pelo menos, uma descrição de um fato típico a cujo respeito eu posso pensar na possibilidade de uma ação penal. Quando eu não posso pensar na possibilidade de uma ação penal, eu não preciso pensar na indivisibilidade de alguma coisa que não existe. Vossa Excelência me permite fazer uma observação sob o ângulo do interesse do querelado no enfrentamento da matéria, indivisibilidade. Ele tem interesse em que se enfrente essa matéria para não haver a proclamação pelo tribunal da existência da materialidade do crime, que pode haver o pronunciamento, e também de indícios da autoria. Ministro, porque como é se que eu mata, vou pensar em indivisibilidade isso. da ação penal a respeito de um fato atípico? Mas, ministro, coautoria de fato atípico, ministro. Vossa Excelência está imaginando... Eu poderia dizer, então, eu não penso também sequer em queixa-crime, em processo a revelar queixa-crime. O argumento, eu acho que é demasiado, né? O que eu digo é o seguinte, e aí eu pediria apenas para já retratar o meu ponto de vista na questão de ordem quanto à apreciação da matéria. É que a indivisibilidade está umbilicalmente ligado à legitimação passiva para a ação. Se está ligado à legitimação, e legitimação diz respeito à condição da ação, eu tenho que apreciar a matéria em primeiro lugar, antes de ir ao fundo, para saber se os fatos narrados consubstanciam ou não o crime. Ministro, se Vossa Excelência me permite, nós temos que pensar em indivisibilidade de ação penal quando, do fato, eventualmente típico, haja mais de um autor. Se o fato é atípico e, portanto, é penalmente irrelevante, é motivo para se concluir que ela não teria que propor contra os dois. A título de coautoria, é motivo para se concluir pela improcedência. Eu concluiria, porque eu entendo que aqui vou pensar em indivisibilidade de ação penal, não há coautoria, não há coautoria, porque simplesmente o jornal retratou uma entrevista. Não, mas o que está alegando é que haveria coautoria e que só um dos coautores teria sido objeto da queixa. Ministro César Peluso, na hipótese presente, não se trata de um fato totalmente atípico. Não. Visivelmente atípico. Eu, por exemplo, eu já formei convencimento diametralmente oposto. É que Vossa Excelência já está dizendo que o fato não é totalmente atípico. Então, nós vamos discutir se ele é totalmente atípico ou não. E depois vamos cogitar da indivisibilidade. O relator encaminhou seu voto de forma a não enfrentar... Exatamente, o raciocínio do relator é perfeito. Ele diz assim, o raciocínio do relator é esse. Os fatos absolutamente atípicos são penalmente irrelevantes, portanto, não tem que pensar em... Eu fico com a minha imperfeição processual. Também o Ministério Público. O raciocínio do autor do Ministério Público está perfeito. Se o fato é atípico, não há coautoria de coisa nenhuma. Neste caso, digo que o querelado tem interesse em enfrentamento dessa matéria. Porque se o tribunal entender que, no caso, a queixa-crime teria que ser formalizada também contra o jornal, também contra o jornalista, nós não iremos sequer à definição dos indícios. Não iremos sequer à definição da tipicidade dos fatos narrados na queixa-crime. Mas, ministro, eu não consigo Daí o interesse entender... do querelado. Ministro, eu não consigo entender a preliminar de indivisibilidade
em relação a fato atípico. Porque a indivisibilidade da ação penal significa que quando haja mais de um autor de um ato típico, a ação não pode ser proposta apenas contra um deles. Ora, quando se afirma que o fato é atípico, já se fixa que não há possibilidade remota, longínqua, de imaginar uma ação dentro da qual coubesse a ideia de coautoria e, por via de consequência, de indivisibilidade da ação penal. Isto é, se o fato é irrelevante, não há coautoria de coisa nenhuma e, portanto, não se pode pensar em ação penal contra dois ou contra um, porque não há pensar em ação penal contra ninguém. Agora, quando se diz o fato é típico, não é descrição de uma paisagem. É típico, é. Vamos pensar, então, se há coautoria depois da tipicidade. Se há, vamos pensar se a ação devia ser proposta contra ambos ou contra um só deles. Se responder afirmativamente. Realmente é a questão da tipicidade. Há uma precedência lógica para o exame da tipicidade dos fatos. Claro. Sem o que não se pode cogitar de indivisibilidade da Foi essa a ação. opção do É o relator. caleidoscópio. Eu digo a mesma coisa que Vossa Excelência acaba de afirmar quanto à indivisibilidade. Coloque sim. Há uma procedência lógica. Ambas as Eu não teria posições suscitado a são matéria. Vamos são colocar aceitáveis, a mas- questão que foi posta pelo ministro Marco Aurélio e, se o tribunal assim entender, passamos desde logo. Eminente relator, Vossa Excelência, concorda? Não, eu mantenho a linha que adotei no Do seu voto. voto. Não. Primeiro da tipicidade. Ministro Menezes Direito. Presidente, eu também estou entendendo, com a devida vez do ministro Marco Aurélio, que se não existe um fato típico, não existe condição de procedibilidade. E se não existe condição de procedibilidade, não se há de falar na divisibilidade ou não da ação penal. Então, eu sigo a mesma linha Tá do certo. eminente relator. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia aos que pensam no sentido contrário e vou acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio. E o faço por dois motivos. Em primeiro lugar, há uma preliminar levantada pelo querelado no que diz respeito às condições da ação. E essa preliminar precisa ser enfrentada por esta corte, pelo plenário, penso eu. Mas, ministro, E ela é dirimida a partir do próprio cabeçalho em si da A petição preliminar inicial, diz sem respeito necessidade às de se ir ao condições da ação. Mas a E a tipicidade queixa é condição descreve, da ação em penal. tese, a prática de dois crimes. Vamos ouvir E o nós senhor temos que Lewandowski. examinar isso quando examinarmos Vossa o mérito Excelência, Vossa Excelência, então, do acata a procedimento. Então, eu preliminar. acompanho o Pois Datavênia não. e o ministro Marco Aurélio. Ministro Carlos Brito. Data vênia do ministro Marco Aurélio, eu acompanho o ministro César Peluso. Dou Ministro pela César precedência do Peluso, exame da rejeita. tipicidade. Me acompanha. Ministro Gilmar. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, como salientou aqui o eminente ministro César Peluso, o exame da tipicidade penal traduz uma hipótese caracterizadora de falta de justa causa. prejudicialidade. Lembro-me do magistério do saudoso professor e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Frederico Marques, quando destaca que a ausência de justa causa configura também a inexistência de interesse de agir, que é uma das condições da ação penal. Dizer, se o fato é destituído de tipicidade, é penalmente irrelevante, disso decorrendo a ausência de interesse de agir, que constitui uma das condições da ação penal, torna-se evidente que essa particular hipótese caracterizadora de ausência de justa causa deve ser analisada sob a perspectiva do que dispõe o inciso 3º do artigo 43 do CPP, que precisamente destaca esse aspecto. Assim, senhora presidente, a mim me parece que a ordem observada pelo eminente ministro relator e seu voto não só se mostra lógica e natural, mas observa aquilo que dispõe a lei. Por quê? Porque a alegada ausência de tipicidade penal
traduz hipótese de inexistência de uma das condições da ação penal, vale dizer, inexistência do próprio interesse de agir. Portanto, pedindo vênia, senhora presidente, eu acompanho o voto do eminente relator nesse ponto, com as razões expostas pelo eminente ministro César Peluso. Sim, uma pequena observação. Talvez tenha havido, em algum momento, algum exagero formalista por parte do tribunal no que diz respeito à aplicação desta disposição, entendendo a necessidade de que houvesse sempre o processo contra o jornalista, que se limitou também a reportar. Eu me lembro de dizer que ele é coautor. Mas aí é mérito, excelência. Não, é uma observação, é observação a latere, mero obter dictum. Eu já adiantei que entendo que no caso eu sei, mas devia ser proposta só porque a questão foi ação posta contra o Estado de São Paulo. Eu concordo com Vossa Excelência, mas nem ação contra o jornalista. Não, claro. Eu só estou a dizer porque eu conheço um precedente. Que eu sustentei eu conheço o precedente da primeira turma. Não estou dizendo que Vossa Excelência, mas estou dizendo o tribunal já afirmou uma orientação neste sentido e me parece que em alguns casos realmente é patente o exagero. Porque isto reflete, por exemplo, o ministro Brito acaba de destacar, não é, até uma limitação ao próprio a liberdade de imprensa, etc. Não é? E aí acabamos por esbarrar em outros princípios, mas é só mesmo uma guisa Ministro de... Gilmar, e nessas circunstâncias específicas ainda acresce um dado, é que se limita à própria ação do querelante. Assim, claro. Porque não houve atuação ativa do jornal. Sim. Que é diferente em matéria de responsabilidade civil, claro. Que é completamente diferente da matéria penal. Nesse caso, existe uma limitação específica, que não acontece quando se cuida de responsabilidade civil. Bom, então, rejeitada a preliminar, vamos à questão principal. O eminente ministro relator rejeita a queixa. Se vocês me permitem, como fui eu que suscitei a ordem, porque eu já estava ia pedir no eminente relator, pelo menos para discordar parcialmente de Sua Excelência, para dizer que, em relação ao crime de calúnia, me parece que os fatos são absolutamente típicos. O que está descrito na petição da querelante é que o querelado afirmou um fato específico e claro e determinado, que a proposta que a querelante fez por termo, mediante acordo de um processo judicial de separação litigiosa no valor de R$900 mil, era uma tentativa de extorsão. Ora, eu não imagino o que mais, em termos de circunstâncias, seria necessário ser descrito para que nós tivéssemos um fato certo e determinado. Vossa Excelência recebe. Eu considero típica a conduta imputada ao querelado em relação à calúnia. Apenas em relação à injúria, não. Estou de pleno acordo com os argumentos do relator, mas em relação à calúnia me parece típico que o fato é determinado. Ou seja, eu não imagino outras circunstâncias que devessem compor a descrição desse fato para torná-lo certo e determinado. Ele, a mim, está determinado. Circunstância temporal clara, naquele momento, não houve dúvida quanto à data, e o conteúdo do fato, é claro, houve uma proposta de acordo em valor determinado para pôr fim a um processo determinado entre pessoas determinadas. Como imaginar que esse fato seja genérico e indeterminado? Não consigo. A mim me parece, com o devido respeito, que esse fato está suficientemente descrito na peça inicial e que, teoricamente, para efeito de admissibilidade da ação penal, considero suficiente a descrição para admitir a tipicidade desse fato. Ministro Menezes Direito. Ministro Celso de Mello, eu queria fazer uma observação, ministro Peluso, a respeito dessa questão da calúnia, porque, quer dizer, lendo-se o preceito primário de incriminação constante do artigo 158, que define, no plano da tipicidade penal, o crime de extorsão, vê-se que um dos elementos configuradores é exatamente o ato de constranger, mediante violência ou grave ameaça, a vítima a fazer
deixar de fazer ou permitir que você faça determinada coisa para, a partir daí, obter uma indevida vantagem. Na reprodução do texto incriminado, a mim não me parece que esse dado esteja ali presente, o ato de constrangimento, nos termos do artigo 158. Veja esse trecho, né, que está, pelo menos está no parecer, não sei se está na petição inicial, né, que ele próprio teria dito: eu nunca conversei esses assuntos na frente dela. Ela nunca viu nada, o que quer são 5 minutos de fama. Quer dizer, ela estaria se valendo, ele imputa, ela estaria se valendo do domínio de certa matéria, certos fatos, a implicar desvio de conduta para extorquir. para extorquir. Mas isso Zé, não está ou dito, faz... Rafael. Não está descrito na petição inicial? Isso é uma inferência, não está Não, está dito. descrito na petição inicial. Bem, Está na inicial, mas Também não se colhe da isso querelante, nas declarações não se dele. pode exigir da querelante a precisão do Procurador-Geral da República. eu colho o voto do ministro Menezes Direito. Ministra Presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Peluso para acompanhar o voto do eminente ministro relator. Eu estou entendendo que, na realidade, esse conflito decorreu de uma convivência familiar. E essa convivência familiar gerou atritos que levaram à exacerbação do conflito. Como disse o eminente ministro Celso de Mello, no artigo 158, que trata da extorsão, existem ingredientes que, a meu sentir também, com a devida vênia, não estão presentes na descrição do texto que serve de amparo ao crime de calúnia. Mesmo porque o fato de existir uma proposta de acordo solta não pode significar a exacerbação desta proposta para qualificá-la como extorsão. Isso, a meu ver, levaria a uma exacerbação absolutamente desnecessária nas circunstâncias que eu estou enxergando presentes. Então, por essa razão, com relação ao crime de calúnia, eu peço vênia ao eminente ministro César Peluso para acompanhar o voto do eminente relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, assentando o seguinte: eu não vejo na conduta do querelado o ânimos caluniante, o elemento subjetivo do tipo. Eu creio que, quando ele empregou a palavra extorsão, ele não a empregou no sentido técnico-jurídico da palavra. E de mais a mais, eu penso que as acusações trocadas por ex-cônjuges são sempre carregadas de emoção, sobretudo quando elas são trocadas dentro de um contexto de uma separação judicial e, portanto, devem ser sopesadas com grano sales. Portanto, acompanho integralmente o eminente relator nesse aspecto, pedindo vênia ao ministro César Peluso para rejeitar a queixa. Ministro Carlos Brito. Também eu rejeito a queixa. Entendo que, no contexto em que se deu a suposta acusação de extorsão, o ânimos caluniante propriamente não se fez presente. O ministro Lewandowski lembrou bem, esses entreveros de ordem familiar se predispõem muito a esse tipo de acusação, mas sem que, lendo também o artigo 158 do Código de Processo Penal, sem que eu enxergue no episódio a configuração do elemento do tipo. Do Código Penal, artigo 158 do Código Penal, é verdade. Também não, já li, reli, tresli e não enxerguei os elementos do tipo. O dolo, que é o elemento eminentemente subjetivo, também entendo que não se faz presente. No particular, eu rejeito a queixa. Ministro Gilmar. Eminente ministro Peluso, acompanho o eminente relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, levo em conta não o desenlace, considerada a relação entre os cônjuges, mas o fato de um deles ter imputado ao outro, de forma expressa, dentro de um contexto, e li o trecho contido na manifestação do Ministério Público, a procedimento que, a meu ver, consubstancia crime, o crime de extorsão. Ressaltou o ministro César Peluso
que, no caso, para se defender, ele, querelado, teria anunciado que a querelante tentara extorquí-lo. De que forma? Articulando fatos que, inclusive, ele apontou que ela desconheceria, porque nunca conversara sobre os temas na frente dela. Admitiu que, implicitamente, que esses fatos poderiam ser verdadeiros, e ela o estaria articulando para lograr uma vantagem indevida, ou seja, para compeli-lo, sem a manifestação espontânea de vontade, a um acordo no próprio divórcio, pretendendo R$900 mil. A meu ver, aqui nós temos a imputação de um crime. Se ela realmente apontou que denunciaria certos procedimentos condenáveis dele querelado, e para não fazê-lo, ele teria que acordar no processo de divórcio, revelou que ela estaria a extorquir. Eu peço vênia. Vocês me permitem, só para corroborar o que você está dizendo, o documento que acompanha a petição inicial, subscrito pela querelante pessoalmente, diz o seguinte: declarações imputadas ao querelado, entre aspas, o líder do PL na Câmara, Valdemar da Costa Neto, acusou sua ex-mulher, a publicitária Maria Cristina Mendes Caldeira, de tentativa de extorsão. Ela afirmou ter presenciadas, ministro Celso de Mello, atividades ilícitas do deputado durante o tempo em que estiveram casados. E aí, na mesma continuação, a denúncia foi antecipada pelo Estado, apresentou um e-mail, aquele lado, enviado pela advogada da publicitária, que cuida do processo de divórcio, pela qual sua ex-mulher pede R$900 mil para pôr fim aos processos judiciais. Para quê? Para evitar a revelação dessas supostas atividades ilícitas. Se a acusação de supostas atividades ilícitas não é considerado um mal... Isso não é chantagem típica penalmente? Se isto não é um mal, se isto é um elogio... Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência recebe. Acompanho. Quanto ao delito de calúnia. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto do Vossa Excelência percebeu melhor do que eu próprio, a quem eu acompanho. Eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator, entendendo que o delito de calúnia não está configurado, considerada a ausência, no caso, dos elementos que lhe compõem a estrutura típica. Impõe-se que haja falsa imputação de fato determinado, qualificado pelas leis penais do Brasil como crime, havendo também o dolo específico consistente no ânimo de ofender moralmente a vítima. No caso, a descrição dos fatos não revela, a meu juízo, a presença de falsa imputação de fato considerado delituoso, mesmo porque é inocorrente o núcleo, não é, do tipo penal definido no artigo 158 do Código Penal brasileiro. Por isso, senhora presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator e rejeitando, no que concerne o delito de calúnia, a queixa-crime oferecida neste caso. A ambos os delitos. Não é apenas a calúnia? Por enquanto, só a calúnia. Só a calúnia. Só a calúnia. A injúria também. Vossa Excelência prossegue com relação à injúria? Quanto à injúria, também o ministro Joaquim... Já rejeitou. Já rejeitou.
Bem, ministro Direito. Presidente, que quanto à injúria não há divergência. 5 minutos de Eu fama acho que não há divergência. não configura injúria. Né? Eu estou de acordo com o relator. Todos de acordo? Não, em relação à injúria, isso sim é discussãoia entre ex-marido e ex-mulher. Proclamo o E resultado. o fato de haver sido atribuído a ela a qualidade de extorsionária, quer dizer, a própria Procuradoria-Geral da República, na passagem acolhida no voto do eminente relator, esclareceu que aí há uma excludente anímica, não há o ânimos difamandi, Em é relação um à injúria, injuriante. isso tudo bem, mas isso não significa dizer que os ex-maridos e as ex-mulheres, a título de fervor do relacionamento, possam falar qualquer coisa. O delito realmente de injúria não está configurado. Proclamo o resultado. Presidente, Pois não. pela ordem, Pois não, ministro Marco Aurélio. mais uma vez eu peço vênia aos colegas para divergir. E entendo que há mais do que a injúria, há difamação, porque se tem fato determinado. E fato determinado que depõe, que denigre. A imagem. Não seja preconceituoso, ministro. Eu estou tentando evitar o preconceito. Denigre. O vocábulo é vernacular. E estou numa tribuna livre, que é a tribuna do Supremo. Não seja preconceituoso, ministro. Eu vou ser preconceituoso. Sim, na contramão. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência recebe, então. Recebo, Excelência, porque entendo que se tem fatos determinados, por isso não é injúria, que alcançam a honra em si da querelante. Recebe por calúnia e por difamação. Não, Excelência. Por difamação. Excelência, eu não posso receber pelos 3 crimes. São excludentes. Recebo vencido quanto à calúnia, recebo por difamação. Quanto à difamação. E o ministro César Peluso recebe relativamente à calúnia. Calúnia. Pois não. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, rejeitou a queixa-crime, vencidos os ministros César Peluso, que a recebia quanto ao delito de calúnia, e o ministro Marco Aurélio, que a recebia quanto ao delito de difamação. Presidente, Pois não? nós avançamos em etapas. Eu fui vencido também na primeira parte, né? Porque acompanhei Sua Excelência, o ministro César Peluso, recebendo quanto à calúnia. Vencido, como o tribunal excluiu a configuração do crime de calúnia, né? Indo adiante, nós apreciamos, né, o recebimento pelas outras figuras. A proclamação Pois não. para declinar que o ministro Marco Aurélio ficou vencido também quanto ao recebimento relativamente ao delito de calúnia. Posteriormente, Sua Excelência fica vencido quanto ao recebimento relativamente ao delito de difamação. Ministro César Peluso, Vossa Excelência é relator do inquérito 2030, o Ministério Público Federal e indiciado José Fuscal de Cecílio ou José Tatico. Olá, Vossa Excelência. Senhor presidente, é a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado distrital José Fuscal de Cecílio, junto ao Tribunal Regional da Primeira Região, pela prática dos delitos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 8.137, crimes contra a ordem tributária, e 299 do Código Penal, falsidade ideológica. O acusado, entretanto, foi eleito deputado federal para a 52ª legislatura, razão por que os autos foram remetidos a esta Corte. Registrados aqui como inquérito, dei vista ao Procurador-Geral, que ratificou os termos da denúncia. Notificado para oferecer resposta, o parlamentar apresentou-a e alegando em síntese o seguinte. Entre aspas, os sócios Cleonice do Carmo Batista e Renilton Florencio Brandão não receberam qualquer pagamento a título de integralização de capital, porque são filhos adotivos do requerente, passando a ser sócios natos da empresa Itatico Comércio de Alimentos Limitada. Segundo, não houve sonegação nem muito menos caixa 2. O que ficou constatado é que havia retirada de dinheiro para a compra de bois para o devido abate, sendo suas vendas feitas na rede de supermercado Tático, as quais eram contabilizadas através das notas fiscais de entrada para quitação da retirada do dinheiro. Terceiro,
Com relação à ausência de apresentação de declaração de contribuições e tributos federais no período apontado, se deu razão de não evitar cobrança por meio eletrônico, e sim pela falta de escrituração fiscal, não gerando assim possibilidade de envios desses documentos. 4. O período que constava em aberto foi confessado na ação ordinária com pedido de parcelamento do débito em tramitação na 17ª Vara Federal do Distrito Federal, ora em fase de recurso junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sexto, todos os valores apontados como sendo de sonegação fiscal foram confessados na ação ordinária com pedido de parcelamento do débito fiscal. Requer, por fim, a procedência da ação. E o Ministério Público Federal manifesta pelo recebimento da denúncia, ao final pela procedência da pretensão punitiva. Este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado José Fuscal de Cecílio pela prática dos delitos a que já referi. Os fatos delituosos estão descritos na denúncia do seguinte modo. A Secretaria da Receita Federal realizou fiscalização que se iniciou em 7 de maio de 96 da empresa Itático Comércio de Alimentos Limitada, tendo sido detectadas diversas irregularidades. Conforme a representação de folhas 1 a 8 da análise do contrato social da empresa e das suas respectivas alterações, constatou-se, inclusive por meio de depoimentos citados, que o denunciado registrou a empresa Itatico em nome de 2 antigos funcionários que seriam utilizados também como testas de ferro. Cleonício do Carmo Batista e Renildo Flores Brandão afirmaram em seus depoimentos que nunca receberam ou pagaram qualquer valor a título de integralização de capital ou de transferência de cotas para o denunciado para sua esposa. Como bem ressaltaram os auditores da Receita Federal, a prova de que o denunciado é de fato o verdadeiro proprietário da empresa pode ser verificada, além dos depoimentos citados na constatação da presença de José Fuscal de Cecílio, atendendo a esta fiscalização e nos documentos de folhas 348 e 375, que revelaram pagamentos de diversas despesas da família Fuscal de Cecílio e a consequente declaração de folhas 344 e 345, e que finalmente declaram ser José Fuscal de Cecílio, o Tatico sócio da empresa. Os auditores da Receita Federal verificaram também que o Caixa 2 da empresa possuía débitos de retiradas não declaradas que somavam R$4.500.000 e que a empresa não possuía no momento em que se deu a fiscalização a escrituração contábil dos anos 93 e 95, o que somente foi providenciado e concluído em 22 de 4 de 97 após diversas solicitações da fiscalização. Tais fatos comprovam a trama da sonegação. Foram constatadas ainda diversas irregularidades relativas ao ausência de recolhimento e ao recolhimento irregular de diversos tributos nas modalidades a seguir explicitadas. Constatou-se redução de tributos mediante omissão de receita, mantendo-se obrigações incomprovadas no passivo, o que se verifica pelo balanço pré-tribunal levantado em 31 de 12 de 94, em confronto com a comprovação ofertada pela empresa folhas 432 a 548. O balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 94 indica saldos na conta fornecedores no valor de R$ 944.418,37, tendo sido comprovado o valor de R$ 894.627,80. Resultando incomprovado o valor de R$ 49.790. Houve ainda redução dos valores de mercadorias inventariadas, objetivando a redução do lucro real sobre tributação. Tal conclusão restou comprovada pelo cotejo de notas fiscais de aquisição de mercadorias e os registros feitos no livro de comércio, tudo isso indicando folhas, etc. A ausência de apresentação das declarações de contribuinte no período compreendido de janeiro de 93 a setembro de 99, visando não constar da conta corrente de Receita Federal, evitando, desse modo, a cobrança eletrônica dos débitos da empresa. A empresa deixou de recolher o COFINS referente ao período de 93 a 99 do PIS por meio de prática abusiva e desafiadora da empresa, que se utiliza de diversos artifícios para não recolher os tributos e as contribuições, entre os quais o de não apresentação de declarações, não pagamento de qualquer tributo enquanto não intimado, quando intimado a recolher faz apenas de parte, abaixo de 20% do valor, e como seu verdadeiro dono registrando a empresa em nome de pessoas, seus funcionários, que não possuem patrimônio capaz de garantir os tributos e contribuições suprimidos. O relatório feito pelos auditores da Receita Federal detectou que todas as retiradas feitas pelo denunciado não foram objeto de qualquer tributação. Cumpre ressaltar a conclusão que chegamos aos auditores fiscais que, especialistas no assunto, entenderam que, indubitavelmente, houve sonegação planejada e há visíveis sinais de que continuará a ocorrer tais condutas delitivas, uma vez que não se nota disposição sequer para recolher os tributos escriturados e frente à falsidade ideológica estruturadas no contrato social. O então Procurador-Geral da República, o eminente Dr. Cláudio Lemos Fonteles, ao ratificar os termos da denúncia, teceu as seguintes considerações em relação ao crime de falsidade ideológica.
da análise do contrato social da empresa Itatico Comércio de Alimentos Limitado e suas alterações, por 89/96, observa-se que José Fuscal de Cecílio fez registrar a empresa em nome de 2 antigos funcionários, que, como narrado na representação fiscal de folhas 9 a 16, utiliza como testas de ferro o homem de palha, no dizer de Rubens Requião, para com isso usufruir dos lucros do empreendimento sem sofrer responsabilidade e risco do negócio. Diante de tal conduta, como se vê, percebe que restou alterada a veracidade do documento, no caso, o contrato social da empresa, que de forma direta ou indireta faz acreditar enganosamente que José Fuscal de Cecílio não seja ou não tenha sido parte da sociedade Tático Comercial de Alimentos Limitado, o que configura o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, na modalidade de inserir, fazer constar, colocar declaração falsa ou diversa de que devia ser consignada. Na espécie, há que se observar que a sonegação fiscal e a falsidade apresentam existência autônomas, porquanto o falso, em princípio, tem existência própria e não se destina, em caso, exclusivamente a suprimir ou reduzir tributos. Desse modo, tem-se que o falso se consumou na data em que foi firmado o referido contrato social, em 7/7/92, e suas respectivas alterações, 9/11/93 e 28/10/94. E destes dias até a presente data, não transcorreram lapsos de 12 anos necessários para efetivar a prescrição nos termos do artigo 299, combinado 3 do 109 do Código Penal. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade depende da pena de cada um isoladamente nos termos do 111. Assim, considerando que o falso se teria consumado na data em que foi firmado o contrato social da empresa e respectivas alterações, o termo inicial do concurso da prescrição penal em abstrato, a contar da última alteração contratual, é do dia 28/10/1994. A prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença, regula pelo máximo, etc., de modo que eu estou declarando extinta a punibilidade em relação ao delito de falsidade ideológica. Quanto à falsidade ideológica. É, porque o último fato que configuraria a falsidade foi aplicado em 28 de outubro de 94. Decorreram mais... De 94? 94. Mais de 12 anos. E aqui consuma-se em 8 anos a prescrição. Passo a analisar no que se refere à imputação de crimes contra a ordem tributária. O Procurador-Geral da República sintetizou os fatos descritos na peça inicial nos seguintes termos: omissão de receitas, passivo fictício, redução de tributos mediante emissão de receitas caracterizadas pela manutenção do passivo de obrigações não comprovado, conforme se verifica no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 94, folhas 261, em confronto com a comprovação ofertada pela empresa, folhas 432 e 548. Realmente, o balanço levantado em 31 de dezembro indica saldo na conta fornecedores. Eu já li isso. Receita operacionais omitida de revenda de mercadoria. Arbitramento do lucro referente ao período do ano base do calendário 95, em razão de haver deixado de promover o recolhimento dos impostos e contribuições, calculado com base nas regras de lucro presumido e por estimativa, acumulado como de fato de não manter escrituração contábil e fiscal que demonstra a base de cálculo mensal do tributo. Pelo documento de folhas 398 a 400, em resposta à intimação específica dos auditores Marco Antônio e Washington Afonso, afirma a autuada que sua forma de apuração do resultado é lucro real anual. Ora, tal tipo de opção impõe, no caso da autuada e nos estritos termos do artigo 191 do Regulamento do Imposto de Renda, a obrigação do recolhimento mensal por estimativa ou elaboração de balanço de suspensão do recolhimento. Nem uma coisa nem outra realizou o representado. Não promoveu recolhimento algum, nem elaborou balanços mensais. Sequer escriturou o LALUR mensalmente. Nada de escritura, nada declara, nada paga e certamente ri com os bolsos cheios. Folhas 14. Omissão na entrega das declarações de contribuições e tributos federais. Deixou de apresentar deliberadamente, visando não constar das contas correntes da Receita Federal, para com isso não sofrer cobrança eletrônica em seus débitos no período de janeiro de 93 a setembro de 99. Ausência de recolhimento da COFINS e do PIS. Supressão de tributos e contribuições mediante falta de recolhimento da COFINS referente ao período de janeiro de 93 a setembro de 99. Ressalta-se a prática abusiva e desafiadora da empresa, que se utiliza de diversos artifícios para não recolher os tributos e contribuições, entre os quais o de não apresentação de declarações, não recolhimento de qualquer tributo enquanto não intimado, quando intimado a recolher o faz apenas em parte, etc.
Essa supressão ocorre de maneira semelhante à operada na COFINS, ou seja, nada recolhe nem apresenta declarações. Salvo os recolhimentos efetuados sobre prolabores dos tetas de ferro, as fartosas retiradas do senhor tático não são objeto de qualquer recolhimento de tributo. Respaldado nos fatos, foi lavrado auto de infração relativo ao imposto de renda de pessoa física, constituindo um crédito de R$ 32.209.033. Tais fatos, como visto, revelam indubitavelmente que houve sonegação planejada e há visíveis sinais de que continuará a ocorrer tais condutas delitivas, uma vez que não se nota disposição sequer para recolher os tributos escriturados e frente à falsidade ideológica estruturada no contrato social. Imputa-se ao parlamentar, por conseguinte, a prática das condutas destruosas previstas no artigo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 8.137, que eu deixo de transcrever. Não há dúvida de que o caso envolve delito de dano, cujo tipo tem objeto material a existência do tributo. E como a lei se refere a tributo, naquela oportunidade, como Vossa Excelência sabe, entendi que era elemento do tipo. No caso, o auto de infração e imposição de multa, objeto do procedimento administrativo, cujo número, cito, foi devidamente lavrado em 21 de 12 de 99 e os contribuintes notificados em 23 de 12 de 99. Transcrevo aqui os termos. A empresa autuada, como se vê a folhas 806, não interpôs recurso voluntário, nem efetuou o pagamento da exigência no prazo legal, conforme cópia do termo de representação constante a folhas 801, o que ensejou no encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa da União em 23 de 5 de 2001, folha 816. Sobrevindo cunho definitivo ao lançamento e, portanto, caracterizada a existência de obrigação jurídico-tributária exigível, quer se tenha aquele ato administrativo por condição objetiva de punibilidade, como preconizava o ministro Pertence, quer por elemento normativo do tipo penal, como penso eu com a devida vênia que o seja, dor por presente justa causa para o recebimento da denúncia. Nos termos desta, o parlamentar acusado, deputado já referido, aspas, registrou a empresa Itático em nome de 2 antigos funcionários que seriam utilizados somente como testa de ferro. Desta peça, já parcialmente transcrito, relevo. Cleonice do Carmo Batista e Renildo Florencio Bandrão afirmaram em seus depoimentos, folhas 319 a 322, que nunca receberam ou pagaram qualquer valor a título de integralização de capital ou de transferência de cotas para o denunciado ou sua esposa. Como bem ressaltaram os auditores da Receita Federal, a prova de que o denunciado é, de fato, o verdadeiro proprietário da empresa Itático pode ser verificada, além dos depoimentos citados, na constatação da presença de José Fuscal de Cesílio, atendendo a esta fiscalização, e nos documentos de folhas 348 a 375, que revelam pagamentos de diversas despesas da família Fuscal de Cesílio e a consequente declaração de folhas 344 e 345, em que finalmente declaram ser José Fuscal de Cesílio e o Tático sócio da empresa. Embora o denunciado, na condição de sócio-gerente da empresa, tenha expressamente integrado o contrato apenas no período compreendido entre 9 de novembro de 93 a 28 de 10 de 94, há indícios suficientes de que teria concorrido para a prática dos delitos de sonegação fiscal. A descrição, como já mostrei, encontra reflexo nos autos do inquérito, notadamente na representação fiscal para fins penais, minuciosamente lavrada pelos auditores fiscais Marco Antônio M. Pessoa e Washington Alonso, folhas 9 e 18, e instruída com os documentos de folhas 19 a 812. O artigo 11 da Lei 8.137, ademais, prevê quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incida nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Por fim, em relação ao pedido de parcelamento da dívida fiscal pela empresa autuada, manifestou-se, a meu ver, com assento à Procuradoria ao dizer: no que toca a diversas irregularidades relativas à ausência de recolhimento e ao recolhimento irregular de diversos tributos, de forma a revelar a conduta descrita no artigo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 8.137, a defesa limita-se a informar que todos os valores de sonegação fiscal foram confessados em ação ordinária. Ora, o fato do indiciado ter confessado sua dívida com o fisco em ação ordinária, que ainda se encontra em trâmite na 17ª Vara da Vara Judiciária de Brasília, em nada modifica o crime de sonegação por ele praticado.
Ressalte, por outro lado, que o indiciado não juntou em sua defesa qualquer documento que pudesse verificar se a empresa está inclusa no programa Refis. Não há, assim, de se falar em suspensão da pretensão punitiva do Estado, dos termos do artigo 15 da Lei 9.964. Por ora, presente no caso dos autos a existência do fumo boni juris, que aponta para a participação do deputado federal no intercrimes descrito na exordial, etc., a Procuradoria falou. Conforme informações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tal ação ordinária foi julgada improcedente em primeiro grau. Em apelação, o Tribunal Regional decidiu, textualmente, quanto ao pedido de parcelamento dos débitos, observa-se que a medida provisória 2.185, 35 de agosto de 2001, estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária e outras de responsabilidades do município e não se aplica a apelante. Grifei. O acordo transitou em julgado em 25 de julho deste ano. Basta, ademais, para o recebimento de denúncio, nos termos deste juízo de admissibilidade, que o fato se ajuste a um tipo penal, como parece, a meu ver, se ajusta aos tipos já descritos. A materialidade está comprovada pela farta documentação que instrui a representação fiscal, de modo que eu não tenho dúvidas acerca da subsunção destes ao tipo penal descritos no artigo 1º, inciso 1 e 2 de 8.137. Por conseguinte, se a prática dos olhos está bem descrita, claro, modo claro e objetivo e permite integralmente a defesa, baseando-se em indícios suficientes, a meu ver, é caso de receber a denúncia. Razão por que, senhor presidente, eu recebo parcialmente a denúncia no ponto em que narra os delitos de sonegação fiscal, que já me referi, contra o deputado federal José Fuscal de Cezinha. Relator, portanto, averba a prescrição em relação à falsidade ideológica. E recebe a denúncia em relação ao crime dos crimes de sonegação fiscal previsto na Lei 8.137, artigo 1º, incisos 1 e 2. Nesse caso, o interessante aqui é ver a defesa que o denunciado apresentou. Ele afirmou, primeiro, que os dois titulares da firma não receberam nenhum pagamento pela integralização do capital, porque eram filhos adotivos. É a afirmação que ele faz. Segundo, ele afirma que a firma não tem documentação porque não teve escrituração fiscal. E também que não há caixa 2 porque ele retirou o dinheiro para comprar bois. Então, existe toda uma situação concreta destes autos, como disse o eminente ministro Peluso, que conduzem ao recebimento da denúncia com relação aos crimes de sonegação fiscal, sendo prescrito o falso. Acompanhe o relator. Com a palavra. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o relator. Eu tinha uma dúvida que foi devidamente afastada por Sua Excelência, que era no tocante ao parcelamento. Mas parece-me que o eminente relator confirmou aquilo que o Procurador-Geral da República já havia assentado em seu parecer, de que não há nenhum documento comprovando o parcelamento. Portanto, com o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Acompanhe o relator. Ministro Brito. Senhor presidente, os fatos estão bem descritos na denúncia e eles são constitutivos de delitos. No caso, há crime de sonegação fiscal. Também entendo que há indícios suficientes de autoria, de modo a atrair a incidência do artigo 41 do Código de Processo Penal, sem os óbices do artigo 43 do mesmo diploma. Eu recebo a denúncia. Ministro Marco Aurélio. De acordo, ministro. Ministro Celso Mello. Também eu, senhor presidente, de acordo. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado. O tribunal reconheceu a prescrição, no que concerne ao crime de falsidade ideológica, e recebeu a denúncia pelos crimes previstos no artigo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 8.137, de 1990. Senhores ministros, está suspensa a sessão por 20 minutos.